Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Eu quero agradecer inicialmente à diretoria dessa casa pelo convite de estar aqui novamente, refletindo com vocês. Convite feito pela doutora Márcia, a quem eu agradeço também. Refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. E a gente vai tentar entender aqui o que significa dizer que há muitas moradas na casa do Pai. Seriam essas moradas moradas físicas ou moradas espirituais? Há vida em outros planetas? Nós podemos comprovar isso? Será que Jesus poderia ter sido mais claro naquele momento? E por que esse tema nos deixa tão fascinados? Jesus disse assim: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 1 a 3.
né? Aquela última pergunta que eu fiz, será que Jesus poderia ter sido mais claro quando ele disse isso? Mas quando ele disse isso, qual que era o contexto, né? O que eles viviam naquele momento? O que eles acreditavam naquele momento com relação à nossa morada, à nossa terra? Como é que eles viam tudo isso? Eles viam isso sobre o contexto da ciência conhecida na época, que era a ciência da Grécia, do Egito, mas principalmente da Grécia. Eles estavam sob o domínio romano. O Império Romano praticamente importou toda a cultura e a ciência grega e desenvolveu a partir daí. O que era conhecido naquele momento era o que Aristóteles, o que Platão, o que Sócrates escreveram em termos de ciência, em termos de lógica, de biologia, que eles escreveram sobre tudo isso. Os estudiosos da Grécia Antiga, eles tentavam explicar o mundo à sua volta, como todos os estudiosos de todos os tempos tentaram explicar e tentam explicar, né? O que acontece à nossa volta, o mundo, o universo, etc. Mas a capacidade de observação deles estava limitada. Limitada ao que eles podiam ver a olho nu. Não era conhecida ainda nenhuma tecnologia dessas que existem hoje, de vasculhar, de olhar todo e enxergar. O que se enxerga a olho nu é o que a gente enxerga olhando para o céu. Então, essa limitação, por causa dessa limitação, eles acreditavam que o Sol, que os planetas, que as estrelas giravam em torno da Terra. Então a Terra seria o centro do universo, que se conhecia, né? A Terra seria o centro. Essa teoria chama geocentrismo. Esses ensinamentos, principalmente os ensinamentos de Aristóteles, foram incorporados depois pelos católicos, por teólogos e teóricos do catolicismo, como São Tomás de Aquino, que eles usaram isso para desenvolver os dogmas católicos, e isso atravessou a Idade Média, essa crença. E era uma coisa definitiva. A Terra era o centro do universo. No século XVI, portanto, lá em 1500 e alguma coisa, Giordano Bruno declara e desenvolve uma teoria de que o universo era infinito. Ele foi queimado por isso. Ele foi queimado vivo pela Inquisição católica por ter dito que o universo era infinito. No século XVII, 1600 e alguma coisa, Galileu Galilei, matemático, astrônomo, considerado o pai da ciência moderna, vejam bem, afirmou que a Terra girava em torno do Sol. Portanto, na teoria dele, ele muda o centro do universo. Não era mais a Terra e o centro do universo era o Sol. Essa é a teoria heliocêntrica. Ele teve que se arrepender disso para não ser queimado. Ele teve que publicamente declarar que ele tinha mentido para não ser queimado em fogueira também, como Giordano Bruno. E foi assim. Então, lá no princípio, quando o homem começou a caminhar sobre a Terra, acreditava que ele, o homem, né, que o humano era o centro do universo. Depois a Terra, depois o Sol. Quando Kardec codificou o Espiritismo, ainda prevalecia a teoria de Galileu Galilei, do heliocentrismo, que o Sol era o centro do universo. Só há 50, 60 anos atrás é que essa teoria foi mudada para que a galáxia, passou-se a acreditar que a nossa galáxia, a Via Láctea, seria o centro do universo. E hoje já se acredita, a teoria predominante é de que o universo não tem um centro. Esse nosso universo, que é composto de 10 bilhões de galáxias, e que uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, e que essa nossa Via Láctea deve ter aí
em torno de 2 milhões de planetas, mais ou menos do tamanho da Terra, iguais, parecidos com a Terra, fora milhões de bilhões de estrelas, cuja, entre elas, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, que nesse universo existe 10 bilhões de galáxias, como eu disse. Tudo isso é a casa do Pai, a que Jesus se refere. Quando Jesus fala da casa do Pai, ele está falando desse universo. E Kardec já defendeu, quando codificou o Espiritismo, um dos princípios fundamentais do Espiritismo é a pluralidade dos mundos. É que existem outros mundos habitados. E que existem mundos em formação, mundos em transformação, que existe uma categoria de escala dos mundos. Tudo isso está na codificação do Espiritismo. Kardec afirma que a vida existe em outros planetas e que o processo de geração espontânea, contínua nos planetas em formação, acontece da mesma maneira que aconteceu aqui. Emmanuel nos diz, num livro chamado Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, que no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Tudo isso são as categorias de mundo que Emmanuel nos coloca. Então, quando Jesus poderia ter sido mais claro? Não. Eles não teriam entendido. Assim como hoje, se alguém disser para nós, aliás, já existem teorias que defendem a viagem acima da velocidade da luz. Veja bem, a luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. Já existem teorias que dizem que vai ser possível viajar acima da velocidade da luz. Porque na velocidade da luz, hoje a gente não conseguiria viajar numa vida de uma ponta a outra da nossa galáxia. Imagina conhecer outros mundos. Então, as diferentes moradas da casa do Pai são os diferentes estados da alma. São os meios em que o espírito se encontra. Os mundos, como Kardec diz, ele coloca a classificação de mundos primitivos, são 5, né? A classificação dos mundos, segundo Kardec. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regenerados, mundos felizes e mundos celestes. Nos mundos primitivos, que nós já fomos um mundo primitivo, já passamos por essa fase aqui no nosso planeta, a inteligência praticamente não existe, né? É só instinto. A forma humana é uma forma bruta para enfrentar as adversidades desse tipo de mundo, e é só instinto, não existe sensibilidade. Os mundos de provas e expiações a gente conhece que é o mundo que nós vivemos. Nós estamos aqui para expiar as faltas, nem todos são selvagens, alguns parecem estrangeiros, parece que foram expulsos de outro lugar, porque a gente olha assim e fala, nossa, é tão inteligente, é tão que nem parece desse mundo, não deve ser desse mundo. Muito provavelmente vieram para cá de algum outro lugar, por causa da obstinação de permanecer no mal ou outras causas, né? Os mundos regeneradores, o mal e o bem vão conviver, os mundos felizes, onde já não vai ter mais guerra, onde a infância é curta ou quase nula, onde a gente já vai se libertando da matéria, e os mundos celestes ou divinos, aí já não existe mais o mal, e todos nós vamos chegar lá. O que é a Terra, então? A Terra é esse mundo de provas e expiações. A Terra é um lugar de tratamento, hoje. Para nós, que já vivemos aqui em outras encarnações, e para outros que vêm de outros mundos para se tratar aqui. Então, Santo Agostinho nos diz
que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação estão submetidos a essa lei pela bondade de Deus, porque Deus quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que às vezes parece para nós o fim de tudo, é apenas um meio de levar essas coisas a transformar-se a um estado mais perfeito. Tudo morre para renascer, nada volta para o nada. É o que nos diz Santo Agostinho. É a lei a que os mundos também estão submetidos, como Kardec coloca. Progridem os seres, progride os humanos, progride o planeta. E ele diz ainda que há chegado a um de seus períodos de transformação, o planeta expiatório vai mudar para planeta de regeneração, a nossa Terra, em função dessa evolução e dessa progressão. A Terra é um mundo de provas e expiações, por esse motivo a maldade é tão evidente. Emmanuel nos fala no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, que o mal não é essencialmente do mundo, e sim das criaturas que habitam esse mundo. A Terra em si sempre foi boa. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Ou seja, não adianta a gente mudar de casa para mudar de vida. A gente tem que mudar de vida para mudar de casa. O mal ainda predomina sobre o planeta Terra porque o bem está retraído. Quando toda a humanidade resolver colocar em prática as suas virtudes, quando tudo isso for uma decisão da maioria, o mal vai se esconder. Vai se esconder com medo de ser visto. Hoje acontece o inverso. O mal predomina porque os bons estão escondidos. É o que está acontecendo hoje conosco, no meio dessa pandemia. Já estamos com 400 mil mortos. É claro que aí tem todo um fator de aprendizado, a gente sabe, né, por que tudo isso acontece. Mas é nosso dever tentar trabalhar e minimizar o sofrimento, a fim de que possamos também amenizar o nosso sofrimento. Nós somos co-construtores desse mundo de regeneração. A lei do progresso, que atinge a tudo, atinge a nós também. Nós temos que trabalhar em favor dessa lei. Quando Jesus fala de preparar um lugar, é este estado que Jesus vem preparar, para que um dia nós possamos ocupar um lugar melhor pela nossa mudança. Um lugar não só físico, mas um lugar de sentimento, de vibração. Quando nós alteramos o nosso padrão mental, nós abrimos a perspectiva de uma morada, de uma nova morada e de uma morada mais feliz. E esse lugar, essa morada que Jesus nos convida, pode ser aqui mesmo. Porque foi Ele mesmo também que disse: bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Nós podemos herdar o nosso próprio mundo. E aí nós vamos ter que ter um mundo bem conservado, bem preparado, porque os moradores desse mundo podemos ser nós mesmos. Muita paz a todos, um bom dia, uma boa semana. A paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Há muitas moradas na casa de meu Pai. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos mostra que Deus é um Pai de coração bom e que dá oportunidade a cada um de seus filhos de evoluir. Para entendermos isso, primeiramente, devemos saber que, como espíritos encarnados ou desencarnados, temos um grau de evolução, ou melhor dizendo, de entendimento. Quanto menos evoluído um espírito, ele habitará mundos mais atrasados e vice-versa. Ou seja, quanto mais evoluído, mais avançado será esse mundo. Dizemos que existem mundos inferiores e superiores. Mas inferiores a superiores a quê?
Essa categorização é feita valendo-se da posição que o nosso planeta ocupa, nosso planeta Terra, em relação à nossa evolução espiritual. Nos mundos inferiores, há ainda espíritos selvagens que, podemos dizer, estão começando a engatinhar. Já nos mundos superiores, ao nosso habitam espíritos que evoluíram no entendimento da prática do amor. Nos inferiores, ainda há o orgulho, a vaidade, a vingança, a inveja. Nos superiores, temos fraternidade, solidariedade, amor ao próximo e tudo mais leve e mais fácil de se viver. E a Terra? O que somos? Somos um planeta de provas e expiações, a caminho de tornarmos um dia um planeta de regeneração. Provas, porque temos que passar por muitos obstáculos ainda, por muitas dificuldades na nossa evolução. E expiação, para que possamos nos redimir sobre atos inferiores que praticamos contra nós ou contra o próximo. Dentro desse contexto, Deus coloca aqui na Terra espíritos de toda espécie, aqueles selvagens dotados de uma consciência, mas ainda sem nenhuma evolução moral. Povos que vivem ainda nas florestas isoladas, e espíritos evoluídos, dotados de uma grande elevação moral, que vêm para cá para nos ensinar e fazer-nos crescer. Ele fez isso para que nos ajude, demos uns aos outros. O evoluído ajudará aquele que ainda é imaturo a crescer, ensinando o caminho do bem, e o evoluído tem a chance de trabalhar na sua melhoria moral, naquelas partes ainda que ele não consegue dominar, que ele ainda precisa crescer. A Terra segue também sua evolução, pois com a melhora da condição espiritual dos seus habitantes, ela também evolui, não só o planeta, mas todas as espécies que aqui habitam. Notemos como a Terra era há 500 anos atrás e como está hoje. Vejam como a relação entre os povos mudou muito, como essas mudanças alteraram a forma que nos víamos antigamente, com a evolução, por exemplo, das leis, atingindo e beneficiando a todos e não somente a alguns. Passaremos um dia para o planeta regeneradores, onde não haverá tanta dor, onde entenderemos, por exemplo, que a morte não é o fim, e sim uma continuação da evolução do espírito. Analisando esse momento tão difícil que a humanidade está passando e comparando com as explicações de Kardec, podemos dizer que é chegado o momento de ligarmos o sinal de alerta. Estávamos nos distanciando dos ensinamentos de Jesus. Pensávamos mais em nós mesmos, nos isolávamos, corríamos atrás de algo que não tem valia para a nossa evolução. Estávamos sem tempo para nos ver no todo. Ficávamos mais preocupados em ter, em obter, em ter o material. E esquecemos que esse material não faz parte da nossa evolução. Que esse material ficará aqui, ficará no planeta. Percebam que cada vez mais estávamos nos isolando, nos fechando dentro do nosso mundinho dessa tal tecnologia. Mas veio esse vírus, o qual está causando muitas dores e sofrimentos, principalmente em razão da perda de tantas vidas. Vidas que, aliás, achamos que não deveriam ir. Mas elas cumpriram a missão deles. Estão voltando, porque é dado o momento. Porque eles já cumpriram a parte que cabia a eles. E nós, que estamos ficando, o que devemos aprender com isso? Qual a lição que devemos tirar para o nosso crescimento, para a nossa mudança de pensamento? Então, devemos aprender a dar valor para coisas que são importantes. Nós não olhávamos muito para os companheiros de trabalho, por exemplo. Muito mal nos falávamos. Mas hoje, com o home office,
Somos obrigados a olhar as pessoas, a conversar com todos. É aquela telinha onde você vê 10, 15 pessoas ao mesmo tempo e todos nós, um olhando para os outros. Temos que interagir entre nós. É a telinha trazendo as pessoas mais perto uns dos outros. Nos preocupávamos conosco. Mas agora começamos a nos preocupar com o próximo. Porque quando usamos a máscara, quando passamos o álcool gel, não são só a nós que queremos proteger. E aos outros também. Porque você já imaginou? Se você transmite o vírus para um amigo, para um parente, para um companheiro, então a gente passa o álcool gel, usa a máscara. Ah, não, porque eu quero me proteger, mas eu estou protegendo também quem está comigo no meu dia a dia, quem está na minha casa, quem está no meu local de trabalho. Começamos a valorizar novamente o convívio familiar, que tínhamos esquecido. Preferíamos ficar no nosso quarto, sentados, com o celular na mão, ou no notebook, ou no computador, na frente da televisão. E hoje nós começamos a lembrar daquele primo, daquela prima, daquele tio, daquela tia que há tempos não vemos. Sentimos saudades. E aí começamos a parar e pensar também no amor ao próximo. Que nós vamos vendo esses movimentos que estão acontecendo entre as pessoas. No auxílio daqueles que são mais vulneráveis, nas cestas básicas que são arrecadadas, nas roupas que são arrecadadas, nos alimentos que são distribuídos nas ruas para aqueles assistidos que estão ali naquele momento, passando por tantas dificuldades. Deixaram muitos de ser somente a mobília, como eu brinco, a mobília da prefeitura, e passou a ser um humano, o teu irmão, que não víamos mais. No começo, era como se o mundo fosse acabar. Estávamos assustados. Mas nós estamos nos reinventando. Nós estamos aprendendo. Lembra que eu falei lá no começo da tecnologia, que ela estava nos afastando? Há uns anos atrás, por exemplo, muitos de nossos pais, nossos avós, mal sabiam fazer uma ligação no celular. E hoje? Eles evoluíram. Fazem ligação, fazem videochamada, gravam vídeo no YouTube, acham bonito. Aprenderam a conviver com essa tecnologia. Perceberam como a evolução ela é rápida e ela está sendo muito mais rápida ainda? Porque o celular faz muito tempo que existe. Essa tecnologia do vídeo, da foto, da videochamada, 10 anos, 8 anos, que seja. De repente, ninguém sabe mexer, porque tem dificuldade, porque é isso, porque é aquilo. E a dificuldade nos levou a evoluir rápido, a crescer, a aprender. Aí eu nunca vou ao médico fazer uma videochamada, eu vou direto, eu gosto de conversar com o médico frente a frente. E hoje vamos fazer uma telemedicina. Opa, telemedicina, mas eu não fazia isso há tanto tempo. Mas agora é muito mais fácil. No instantinho eu falo com o médico, ele me dá uma resposta, ele me dá um remédio. Então, está chegando o momento. Está chegando o momento de nós evoluirmos, de nosso crescimento. Então vamos deixar um pouquinho as nossas dores, as nossas lamentações, porque elas fazem parte do nosso crescimento espiritual. Elas fazem parte da nossa evolução como espíritos. E vamos aproveitar. Vamos aproveitar para fazer essa Terra, esse planeta, um planeta melhor. Vamos ajudar a evolução desse planeta.
dando o que eu tenho de melhor, auxiliando aquele que precisa, que não aprendeu ainda, mas que ele está aprendendo. E vamos ser humildes. Vamos ser humildes e admitir que estamos evoluindo, que também não sabemos e que também temos que dar a mão para alguém nos puxar. E que um dia, a hora que nós tivermos partido daqui, a gente diz assim, tô indo. Oh, vou para um lugar melhor. Não tenho medo. Não vou ter medo da minha partida. E principalmente, eu vou poder olhar para trás e falar, deixei uma coisa linda. Plantei uma árvore de amor que vai dar muitos frutos e que vai alimentar muitas pessoas. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos nesse mundo de provas e expiações. Que ao sairmos daqui, possamos ir para os mundos de regenerações, os mundos felizes, e trabalhar sempre em prol do amor e do bem ao próximo. Obrigado, um bom domingo a todos.